E aí, empacou, desempaca comigo? Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, hoje dando continuidade aos nossos desempacas de sociologia para falar de Marx, Karl Marx. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, lembrando que os links aqui de redes sociais, onde eu aviso tudo, estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E os textos que eu coloco nas tarjas aqui, eu coloco na descrição para vocês também. Vamos lá então começar a falar de Marx aqui, de mais ou menos em 5 minutos. O método apresentado por Karl Marx aí na teoria da sociologia, que é importante todo mundo saber, é o chamado materialismo histórico e dialético. O que isso significa? Na prática, o que significa? Significa que o Marx e o Engels, eles entendiam que a sociedade, principalmente dentro do capitalismo, eles se preocupam muito em estudar o capitalismo, ela é muito baseada, as relações sociais são muito baseadas principalmente na relação de produção entre as pessoas, os trabalhadores, o modelo produtivo daquela sociedade. E para ele, essa é uma questão material, é uma questão de materialismo, de materializar. E essa relação, ela é dialética, o que significa que ela é contraditória. Significa que alguns têm mais, outros têm menos, os que têm menos são a maioria, tem que trabalhar pra caramba. E para o Marx, no método materialismo histórico dialético, essa sociedade só se transforma através das mãos humanas, só através da vontade das pessoas. Essas pessoas precisam entender que são sujeitos históricos. Nós precisamos entender, não são essas pessoas. Nós precisamos entender. E aí ele coloca para a gente dois conceitos importantes. Conceito de estrutura e conceito de superestrutura. O que é estrutura? É justamente a relação de produção dessa sociedade. Então, o que se produz, a relação entre o patrão e o proletariado, a relação entre o burguês, o dono do meio de produção, e o proletariado, o que se produz, a questão do lucro, a questão do dinheiro recebido para isso. Então, essa é a estrutura. E a superestrutura, eles vão definir que é o que está em volta da estrutura. O que está em volta dessa estrutura? A cultura, a política. Então, tudo que está em volta dessa relação de produção, a gente vai chamar de superestrutura. Aí, atenção, para Marx, a estrutura influencia mais a superestrutura do que o contrário. Não significa que não exista o contrário, mas a estrutura influencia mais a superestrutura. Como assim? Significa que, numa sociedade, principalmente no capitalismo, a relação de produção vem em primeiro lugar. E ela influencia e molda a superestrutura, molda a cultura, molda a política. Vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos pensar nas bancadas do Congresso Nacional Brasileiro. Essas bancadas geralmente são baseadas ou boa parte dessas bancadas são baseadas na questão da economia. A bancada ruralista, a bancada da bala. Então são empresários, são ligados assim. Uma estrutura, uma relação prática agora para a gente. Você, quando sai para o seu entretenimento, você só sai no horário que você não está trabalhando. Então você está primeiro dando prioridade para a estrutura, porque é a relação que faz você sobreviver, é o ganha-pão, compreenderam? E aí agora alguns conceitos também importantes para a gente entender essa relação. Para o Marx, mais-valia, conceito de mais-valia. Mais-valia é quando o trabalhador ou os trabalhadores vendem a sua força de trabalho para os empregadores, para as fábricas. Vamos falar no conceito que eles falavam lá. Para as fábricas, trabalhavam pra caramba, trabalhavam lá cerca de 14 horas, durante o período que você não tinha, inclusive, na fase da segunda Revolução Industrial, mas não recebiam o suficiente. Eles eram os que mais trabalhavam nas fábricas, os trabalhadores são os que mais trabalham nas fábricas, mas eles ficam com o menor lucro do que se extrai dessas fábricas. O maior lucro, ou a mais-valia, fica com os donos das fábricas. Compreenderam? Esse é o conceito de mais-valia. Então é uma relação injusta, porque quem trabalha mais fica com menos. Outros conceitos importantes. Alienação. Esse trabalhador está alienado. Significa que ele está alheio às condições que estão acontecendo naquele momento. Ele simplesmente se preocupa só em trabalhar para produzir mais, para poder ganhar aquele pouco que ele recebe, mas ele não faz nada para transformar essa sociedade, porque ele está alienado. O próprio salário que se coloca, fala assim, você vai receber esse salário por mês,
e para você basta. Você tem que continuar trabalhando para receber. Ele fica alienado, ele não percebe que ele é o sujeito histórico que precisa se transformar. O Estado aliena, segundo Marx, a igreja aliena, faz tudo para que o trabalhador não se organize para mudar a sua realidade. E aí a gente tem também o conceito de fetichismo da mercadoria, que é muito importante. O que é o fetichismo da mercadoria? É quando você tem um produto, uma mercadoria, você tem um produto nas suas mãos, mas você não se preocupa, são conceitos que estão totalmente ligados, todos esses. Mas você não se preocupa em como esse produto vai chegar na sua mão. Você só faz parte, você só recebe o produto final porque você pagou por esse produto final. Mas você não percebe o tanto de trabalhador que foi explorado, que ganharam muito pouco para receber ali. Em alguns casos, vamos pensar nos dias atuais, por exemplo, num tênis, você tem até trabalho análogo à escravidão, já teve denúncias sobre isso, e esse produto chega nas suas mãos, você só quer saber da qualidade desse produto, utilizar esse produto. Mas para ele chegar nas suas mãos, teve todo um processo de exploração da classe trabalhadora. Isso é o que a gente vai chamar de fetichismo. É uma questão fantasmagórica, é uma questão metafísica, vamos dizer assim, que você precisa olhar para trás e ver o que se passou. Você ignora, você só quer o produto nas suas mãos. Entendendo tudo isso, em linhas gerais, a gente define então que Karl Marx, em linhas gerais, ele defende que a classe trabalhadora precisa se organizar para mudar a sua realidade. Então é bem o contrário do que seria, por exemplo, o positivismo, que fala, não, é tudo automático, é natural. Não é natural para o Marx, isso depende da gente. Então, por exemplo, eles vão falar, Marx e Engels vão falar que durante todo o processo, a história nada mais é do que a história da luta de classes, que a burguesia do final da Idade Média, na Baixa Idade Média, foi revolucionária, que acabou com o feudalismo. A burguesia também, os iluministas também foram revolucionários, porque começaram a derrubar um antigo regime. E agora é a hora da classe trabalhadora se organizar para acabar com essa burguesia que assumiu o poder da estrutura, né? Os meios de produção. Então, como Marx e Engels dizem lá, por exemplo, nas teses a Fernebach, eles dizem assim, abre aspas, os filósofos até agora se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. Os filósofos se preocuparam em interpretar esse mundo. Cabe a nós transformá-lo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de coração. Um grande beijo, fui!